quando saiu a propaganda da Elis Regina, da Volkswagen, primeiro eu não comentei, né? Aguardei um pouquinho. Aí, quando a polêmica estava até baixando, aí eu falei, né? Aí eu fui. Vocês lembram o que eu falei para vocês? Eu falei assim: olha, a Volks vai ter que tirar essa propaganda do ar. Ela vai ser obrigada a tirar a propaganda do ar. E dito e feito, hoje a notícia já veio aqui. O CONAR, né, abriu processo ético contra a Volkswagen por uso de imagem de Elis em propaganda. Né? Olha como é bom, né? Olha como a gente está respirando um processo de debate público mais qualificado no Brasil. Apareceu a propaganda, as redes sociais se movimentaram, né? Muita gente diz que é um pouco da política de cancelamento, mas isso aí é o debate, né? A gente criticou, a gente colocou as nossas razões, né? E todo mundo percebeu que era um absurdo realmente, né? Quase todo mundo, né? Então, e aí o CONAR entrou com um processo ético, né? O CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, instaurou um processo ético para investigar o anúncio em que a Volkswagen usa a imagem de Elis Regina em uma propaganda da marca. A cantora morreu em 82, vocês sabem disso. Segundo o CONAR, a representação foi aberta depois de queixa de consumidores que questionam se é ético ou não o uso da inteligência artificial para trazer pessoa falecida de volta à vida como realizado na campanha. O processo analisará se herdeiros podem autorizar o uso de imagem de uma pessoa que já morreu para uma peça criada por meio de inteligência artificial, em cenas das quais ela não participou em momento algum de sua vida e que são, na verdade, ficcionais. Então, a propaganda causou uma infinidade de confusões, né? Além da questão ética frontal, que usar a imagem de uma pessoa sem autorização dela, né? Você não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Se eu usar a imagem de alguém numa das minhas lives aqui, o YouTube me corta, né? E aí, quem que vai defender Elis Regina? De acordo com o conselho que regulamenta atividades das agências de publicidade, o caso será examinado à luz do código que autorregulamenta a propaganda no país, à luz dos princípios de respeitabilidade, no caso, o respeito à personalidade e existência da artista e veracidade. Bom, aí a matéria foi checar com a família da Elis, os 3 filhos, a rigor, né? O que estava rolando. Primeiro, ela foi conversar com o João Marcelo Boscoli, a Mônica Bergamo. Foi conversar com o João Marcelo Boscoli, que é um cara muito legal, né? O filho mais velho da Elis. E ele diz o seguinte, né? Ele diz que se emocionou muitíssimo, né? E diz o seguinte, abre aspas, ver a Elis cantando ao lado da filha que ela não viu crescer, isso me comoveu muito. O João Marcelo Boscoli disse entender e respeitar, mas não concordar com as críticas que algumas pessoas fizeram pela associação da imagem, algumas não, né, João? Milhões, né? Da cantora que se posicionou contra a ditadura a uma marca que teve ligação com o regime. Ele disse que não ser possível restringir empresas que em algum momento apoiaram ditaduras. Abre aspas, diz o João Marcelo Boscoli, se a gente for fazer essa revisão muito, muito apurada, vão sobrar quantas empresas? Aqui ele está certo, né? Quais empresas que colaboraram com a ditadura? A própria Rede Globo, né? A própria Folha de São Paulo, que abriga a jornalista que o está entrevistando, né? Realmente sobra muito pouca gente. Isso é fato. Mas eu acho que isso é o de menos, né? Isso é o de menos na propaganda da Vox com a Elis. De minha parte, do meu irmão, diz o João Marcelo, né? Pedro Mariano, que tem uma voz muito bonita, eu posso dizer que a gente consentiu a propaganda pensando em primeiro lugar. E eu tenho convicção de que para Maria Rita também. Se ele tem convicção, é que ele não falou com a Maria Rita, ele tem convicção. Na exposição que a Elis teria e que seria uma apresentação dela para as novas gerações. Mas a apresentação da Elis para as novas gerações por inteligência artificial, João Marcelo?
Talvez você está pensando assim: ah, a propaganda vai levar os mais jovens a ouvir Elis Regina depois da propaganda. Acho arriscada essa posição.